Como aplicar o campo harmônico em qualquer música que você toque na igreja ou na sua banda de uma forma muito simples, muito prática e muito direta. Mas Douglas, o baixo não faz acordes, o baixo não toca harmonia, mas a gente usa o campo harmônico sim, eu vou te provar aqui nessa aula. Então se você tem dificuldade nesse assunto, fica comigo aqui, eu vou passar dicas exclusivas para você aqui, que eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Inclusive, é o que eu sempre falo para os meus alunos, não é porque o baixo não usa acorde, né? Não é porque no baixo a gente não faz acordes tocando ali na hora da música que a gente não vai usar o campo harmônico, muito pelo contrário. Por mais que a gente não use o campo harmônico, por mais que a gente não faça o acorde do baixo na hora de a gente tocar, a gente tem que sempre pensar nessa parte dos acordes, a gente tem que sempre pensar em qual é a harmonia que está sendo tocada naquela música para que a gente consiga usar isso da melhor forma possível, tá? E é isso que eu quero passar para vocês aqui. Então, primeiramente, o que vocês precisam entender? Quando a gente fala sobre campo harmônico, quando a gente está falando aqui sobre a harmonia, né? Por exemplo, um acorde aqui, um acorde aqui, um acorde aqui, um acorde aqui, enfim, quando a gente fala sobre harmonia no baixo, a gente está falando sobre campo harmônico. Então, uma das coisas que vocês têm que parar de fazer isso é agora. Para de chamar acorde de nota. Nota é quando eu tenho uma nota só sendo tocada. Quando eu tenho isso aqui, ó. Isso é nota, tá? Quando eu falo em campo harmônico, quando eu falo em harmonia, quando você vai tocar lá na sua igreja, na sua banda, que tem a cifra lá que você fica preso, lendo aquela cifra e tudo mais, aquilo não é uma nota, aquilo é um acorde. E o acorde ele é composto de 2, 3 ou mais notas. É uma das coisas que eu sempre bato com os meus alunos. Quando o pessoal vem estudar comigo e fala, professor, na música tem essa e essa nota, como que eu faço para tocar essas notas? Eu falo, ei pessoal, pera lá, vamos entender o que é nota e o que é acorde, para que você consiga de fato sair da tônica, tocar sem cifra, usar as notas de passagem da forma certa, criar suas frases, os seus arranjos, seus grooves, seus slaps, enfim, tudo aquilo que você quiser criar na sua música, você precisa entender isso. E como que a gente usa esse campo harmônico no baixo? Como que a gente faz isso? Inclusive, eu não sei se você tem essa dúvida, mas várias pessoas falam assim, ah, professor, eu não sei se no baixo tem acorde maior, se tem acorde menor, se tem escala maior, se tem escala menor. Inclusive, se você tiver essa dúvida, comenta aqui embaixo. E é uma das coisas normais de acontecer. Por quê? Quando você não domina os fundamentos, você não consegue aplicar nas músicas de forma segura. Aí você fica com insegurança, com medo de errar, aplica de forma totalmente errada. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender. Toda música, ela gira em torno de uma harmonia, certo? Eu vou dar exemplo para vocês aqui, aplicando em uma música, para vocês verem de uma forma bem simples. Então toda música ela gira em torno de uma harmonia. Então a gente vai pegar uma música aqui, ó, que ela tá em Lá maior, certo? E ela vai fazer esses acordes aqui, ó, basicamente, ó. Lá, Ré, vai ficar basicamente nisso daqui, depois tem a caidinha aqui, né? Enfim, mas é bem simples para vocês pegarem. O que a gente precisa pensar? Lance do campo harmônico. Se um campo harmônico ele é um campo de harmonia, dentro da tonalidade de Lá maior, existem 7 campos harmônicos, certo? Então, dentro dessa tonalidade, dentro desse tom, existem 7 outros acordes. E como que eu posso pensar para usar isso no baixo? Da seguinte forma, vamos supor que a música ela esteja num Lá, vamos supor não, ela vai estar assim, tá? Vai estar num Lá, depois ela vai para um Ré, certo? Eu posso pensar nos acordes do campo harmônico para que eu aplique isso e eu comece a criar os movimentos, a linha de baixo que eu quero fazer dentro daquela música que eu estou tocando. Então, por exemplo, vamos supor que a música esteja em Lá, vai para um Ré. Só que em torno desse Lá existem os outros graus do campo harmônico. Quais são os graus que eu tenho no campo harmônico de Lá? Lá, Si menor, Dó sustenido menor, Ré maior, Mi maior, Fá sustenido menor, Sol sustenido meio diminuto, certo? São esses os graus que eu tenho aqui do campo harmônico. Se você não sabe, depois você precisa estudar para você conseguir de fato entender tudo sobre o campo harmônico, para você aprender a tocar com segurança, liberdade, criatividade. Então qual que é o lance aqui? Eu vou passar para vocês coisas que eu ensino para os meus alunos e é por isso que os meus alunos conseguem ter 1 ano de evolução no baixo em apenas 3 meses, porque eles entendem aquilo que eles tocam, aquilo que eles estão aplicando nas músicas da forma que precisa fazer. São as coisas que eu sempre ensino no método DM, né? O que estudar e como aplicar na música aquilo que você estudou. Senão você estuda um monte de coisa bagunçada, chega na hora de aplicar lá na sua igreja, você começa a ficar travado,
travado, a mão trava, fica dura. Aí você fica desesperado perguntando as notas lá pro guitarrista, pro tecladista, fica preso na cifra. E não é esse o nosso intuito aqui. O intuito é fazer vocês destravarem. Então, se eu tenho todos esses acordes, o que eu vou pensar? Pô, se eu tenho um Lá, perto do meu Lá aqui, ó, eu já tenho um Sol sustenido. Deixa eu fazer ele mais agudo aqui, ó, para vocês pegarem. Um Sol sustenido meio diminuto, certo? Porque ele está próximo do meu Lá. Então eu posso pegar esse Sol sustenido meio diminuto, de vez de eu fazer o acorde dele, ou aqui, eu vou pegar o arpejo dele para me usar de passagem, para me levar para o próximo acorde que eu quero ir na música, por exemplo, um Ré. Então vamos supor que eu esteja aqui, ó, no Lá, certo? Ó. Simples, eu só estou pensando no acorde de Sol sustenido para eu criar um movimento, para eu criar a passagem que eu preciso fazer. Então eu estou num Lá, vou para um Ré, aí vou usar o Sol sustenido, né? Ó. Bem simples, dessa forma eu consigo criar os movimentos que eu quero fazer para que eu consiga usar os campos harmônicos dentro das músicas. Claro que essa não é a única forma de você fazer isso, estou passando para vocês aqui algumas das formas que você deve fazer. Qual que é o erro que você não deve cometer aqui? A pessoa fala assim, professor, eu sei fazer shape. Aí o cara fica preso lá no shape de escala, certo? Aí ele fala assim, eu vou ficar fazendo só shape, shape, shape. Aí na hora de tocar música, vai tocar lá... Cara, não fica musical a parada, sacou? Não vai ficar legal, não vai dar certo, vai ficar aquela parada bagunçada. Então, se você quer aprender a fazer isso com segurança, com liberdade, com criatividade, você precisa dominar sobre harmonia. Baixista que não domina sobre harmonia, passa perrengue. Eu vou dar exemplo para vocês disso daqui sendo aplicado dentro de uma música. Aquela música Grande é o Senhor, vocês já devem ter conhecido, eu já toquei essa música aqui no meu canal também. Enfim, música Grande é o Senhor, para eu exemplificar, eu usando essa parada aqui para vocês da sobreposição de acordes, pensando no campo harmônico sendo aplicado dentro de uma música. Vamos lá! Então vocês viram como que é simples quando a gente entende o campo harmônico. Claro que não é fácil, né? Eu falei que é simples, não falei que é fácil. Fácil é uma coisa, simples é outra. Mas qual que é o grande lance? É você pensar naquilo que você quer tocar, em qual fundamento você quer usar para você tocar. Saca? Porque senão vai chegar na hora de você tocar, você vai querer fazer na intuição, você vai querer fazer jogado, você vai falar assim, eu pensei alguma coisa aqui, vou querer sair aplicando e não vai dar certo. Você vai travar quando chegar lá na frente, quando chegar na hora de você tocar. Então é o que eu ensino para os meus alunos. Criem o mapa de vocês, criem o caminho de vocês, que é qual o caminho que vocês vão percorrer para que vocês consigam aplicar os fundamentos dentro da música. Igual eu fiz aqui, ó, na música. Eu toquei o Lá, depois a gente foi pro Ré, certo? Aí eu fiz o acorde de Sol sustenido, meio diminuto, só que eu não fiz o acorde em si. Eu peguei o arpejo daquele acorde para me levar até o Ré, claro que eu queria ir, certo? Depois eu fui pegando esse mesmo acorde, ó, e fui usando ele para eu fazer as passagens, os arranjos, enfim, a gente pode pensar de diversas formas para fazer isso, para usar para sair da tônica, para fazer as passagens. Mas galera, o que eu quero trazer a consciência para vocês? Se vocês ficam refém de um shape, de uma cifra, de uma nota, entendem a música de forma errada, a música é feita de harmonia, melodia e rítmica. Por mais que no baixo a gente não toque o acorde, eu preciso dominar sobre a harmonia, eu preciso saber sobre o campo harmônico, eu preciso entender aquilo que eu toco para que na hora de eu executar eu consiga fazer isso com excelência, para que as pessoas olhem para mim e falem assim, caraca professor, olha que top, ou melhor, caraca, sei lá qual que é o seu nome aí, João, Francisco, Paulo, Pedro, enfim,
que som gostoso que você está tocando, que som legal, que som massa que você está tocando, sabe? Igual eu falei com um aluno meu esses dias, o Carlos Henrique, e eu perguntei para ele, cara, como é que tá lá na igreja o pessoal te vendo tocar, o pessoal vendo você fazendo os arranjos do baixo, ele tá tocando pra caramba, inclusive. E aí ele falou, professor, a galera tem me elogiado muito. Por quê? Porque antigamente eu só fazia tônica, só fazia tum-tum-tum e eu tocava com cifra. E hoje, cara, depois de 2 meses, eu já tô conseguindo sair da tônica, eu faço os arranjos, aplico as minhas frases e as pessoas me olham e já dão um sorriso, as pessoas têm prazer em tocar comigo. Agora imagina você podendo ter também essa sensação. Cara, você está aqui para isso. O intuito desse meu canal aqui é fazer você destravar, fazer você ter um ano de evolução no baixo em apenas 3 meses. Mas vai depender de você estudar da forma certa, saber o que estudar e como aplicar na música aquilo que você estuda. Então aprenda, domine sobre campo harmônico. Aqui no meu canal tem um monte de vídeos falando sobre campo harmônico, tem algumas lives minhas falando sobre campo harmônico aqui também para te ajudar a chegar no seu objetivo. Fechou? Então não esquece, se você gostou desse vídeo, se você curtiu essa ideia aqui, comenta aqui embaixo para mim o que você achou, se você conseguiu destravar, se você conseguiu pegar a ideia, se ficou com alguma dúvida, comenta aqui também. Não esquece de se inscrever no canal, clicar no joinha e ativar o sininho para que você continue recebendo as minhas notificações. Toda semana vai sair 2 vídeos novos e toda terça-feira às 8 horas da noite a gente tem live ao vivo, passando muito conteúdo para você aqui também. Fechou? Deus continue te abençoando e lembre-se sempre, desista de desistir porque o fim, ele é sempre melhor do que o começo. Se você já começou, não pare por nada. Tamo junto e só bora. É nóis!